Sul, eu sou de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, também houveram interesses que a gente falasse um pouco sobre esse cérebro infantil e como trabalhar com essas datas comemorativas, né, a ponto da criança entender do que se trata. Porque, embora a gente viva... Alô? Tá ruim? Chegou o Frank, tá o pessoal da Maia está aí, ó, que legal. Frank, seja bem-vindo. Ok, Mel? Então, é um tema que a gente tem visto o calendário letivo girar em cima dessas datas comemorativas, né? Embora seja uma coisa antiga, seja lá do tempo do referencial nacional de educação infantil. Então, como a gente aproveitar essas datas de uma forma que a gente possa trabalhar conteúdo, desenvolver o cérebro da criança e o corpo da criança através dessa motivação, né, que são as datas comemorativas. Então, a gente vai começar falando como é que esse cérebro entende, compreende o mundo, né, Mel? Sim. Então, inicialmente, entendendo que o cérebro da criança se desenvolve, ele matura, mieliniza da direita para a esquerda e de trás para frente. E existem duas janelas que memorizam formas e rostos, ok? Isso desde que a criança nasce. Ela já nasce com uma bagagem, ou seja, ela não é uma tábula rasa, ela nasce com uma bagagem para conseguir dar conta de formas, de objetos concretos e também de rostos, de identificar faces, isso desde os primórdios, ou seja, uma memória filogenética, certo, Mel? Certo, Li. E aí, vamos pensar, ó, a Liana disse uma palavra que a gente não está muito acostumado a ouvir, que é o processo de mielinização. O que a Liana está dizendo com isso? Olha, aqui é o meu neurônio, tá? Isso daqui é uma célula nervosa, e esse processo de mielinização que a Li falou é quando o corpinho do neurônio vai tendo estrutura para que ele possa passar a informação de um neurônio para o outro bem rapidinho. Então, o cérebro da nossa criança, ele nasce já com estruturas suficientes para a formação de caminhos. Mas o que a gente precisa? Estimular, precisa ligar, né? Imagina o interruptor que nós temos na nossa casa. Se a gente não vai lá e liga, a luz não acende. Então, no cérebro da nossa criança também. O que nós temos que fazer? Com que, esses caminhos sejam estabelecidos. E aí, esses caminhos são estabelecidos como, né? De trás para frente. Então, de trás, mas onde, né, Li? Vamos pensar junto. O cérebro, esse daqui é o Wilson, que já é um conhecido, amigos de muitos de vocês. E o Wilson é um cérebro que eu estou representando aqui nas minhas mãos. Por que o cérebro, né? Por que a gente fala muito do cérebro? Porque ele é o órgão da aprendizagem, mas ele não está sozinho no sistema nervoso central. Há outras estruturas também, mas hoje a gente vai ficar no cérebro, né, Li? E o desenvolvimento cerebral, ele acontece como? De trás para frente. E olha aqui, eu coloquei uma redinha hoje no meu Wilson para representar o quê? Que através desse processo de experiência nos nossos pequenos, nós vamos ligando as células para que elas formem uma rede neural, para que dê estrutura para todo o processamento frontalizado, que é um processamento superior. Li, jogo a bola para você agora, hein? Então, o que o adulto, ele constrói um mundo centrado no adulto. Então, tudo que existe no mundo precisa de uma interpretação para a criança, né? A gente precisa traduzir para a percepção dela. E desde que ela nasce, ela tem, até mais ou menos os 5 anos, uma neuroplasticidade
transmodal. Isso foi um estudo de Roberto Lente, da Federal do Rio de Janeiro, e que também tem estudos através do Ramachandran, do Vilanouir Ramachandran, que é outro neurocientista indiano. Os dois são as pessoas que mais falam no mundo sobre essa transmodal. Que o que é? Quando a criança é pequenininha, os sentidos estão todos amalgamados para ajudar na aprendizagem. Não é à toa que se fala que a primeiríssima infância é a primeira janela de aprendizado, né, Mel? Então, a criança está aberta a absorver o ambiente, as pessoas, os objetos, o meio, e a ela mesma. Desde o útero, ela já está aprendendo. Então, esses sentidos, eles ficam todos amarrados em conexões muito maiores do que nós adultos. Só que é uma percepção literal das coisas. Então, quando hoje se fala assim que a pessoa com autismo entende literalidade, né, de tradução, a mesma coisa acontece com as crianças pequenas. Mas é que... Aí, perfeito, agradecida. Então, o que acontece? A gente precisa levar o conhecimento da criança do concreto para o abstrato, como Jean Piaget já nos dizia. Então, se eu vou falar sobre uma data comemorativa, que é algo muito abstrato para ele, eu preciso trazer elementos de experiência sensorial, que é a partir daí que a gente vai trabalhar com vocês. Li, e olha só, né, que interessante. Toda a sensação, esses elementos sensoriais, eu gosto até de colocar assim, ó, 5, né, ó, que são 5 sentidos. Nós podemos aprofundar isso e, com o estudo, nós vamos entender que tem mais do que 5 sentidos, tá? Mas, por hora, tá ótimo se a gente entender isso, ó. Fundo do cérebro, 5 sentidos. Entra essa informação na nossa criança, forma uma rede que dê estrutura para quê? Para o pensamento abstrato que está aqui na área amarela. Então, se a gente não conseguir formar essa base, nossa criança vai ter dificuldade. Ele vai ter o quê? Prejuízos para o pensamento abstrato. Então, a necessidade da gente trabalhar de forma concreta com a criança para formar a rede de interpretação que vai dar todo o alicerce desse pensamento, né, abstrato. Quando se fala de percepções sensoriais, está se falando de visão, audição, gustação, tato, olfação, e aí a Mel falou de outros sentidos. Vamos trazer aqui o sinestésico, que é muito importante, e que a gente sabe que existe memória sinestésica, mas também tem a interoceptiva, né, Mel? Aquela dos órgãos internos. Por isso que, às vezes, a gente vai para a prova do Enem, que foi aí ontem, né? E dá um branco e fica com dor de barriga, e aí esquece tudo que estudou. Por quê? Porque são essas sensações ligadas ao estresse, ao cortisol, que faz a gente ter esse branco. Então, para a criança pequena, além desses 5 sentidos que a gente citou, o sinestésico é de grande importância, porque ele mapeia o mundo a partir do movimento, né? Desde bebê, existe uma rede específica de grande porte no bebê, que fica no córtex endocrinal, que é uma rede que forma a parte espacial, né? É um mapa espacial do seu entorno. O bebê nem enxerga muito bem direito ainda, porque ele vai ter uma acuidade visual lá com 8 meses, 9 meses, mas ele mapeia o movimento dos adultos em volta dele e dos objetos. Com isso, as células place e grid, que são células de memória espacial, semântica e procedimental, começam a dar para a criança uma noção de sobrevivência, do espaço ao entorno dela. Então,
É claro que nós adultos temos também isso. Por exemplo, você pega e dá referência de onde você mora, dizendo, eu moro perto do mercado tal, você vai dobrar na escola tal, vai chegar aqui em casa. Por quê? Porque é o nosso mapa, esse que eu falei, das células place, das células bridge, lá no córtex entorrinal, que vai dar essa informação, né? E a gente pega objetos como uma parte da memória, para memorizar os quadrantes onde você mora. Então, a criança tem um maior aporte na infância, por isso que toda atividade que a gente fizer com ela, que tiver uma parte visual do seu entorno, um cenário, ou também que tenha movimento, ela vai gravar e vai entender melhor, né, Mel? Sim, exatamente. Então, como que nós vamos fazer para trabalhar com temas tão complexos como Proclamação da República, Dia da Bandeira, Consciência Negra, Natal? Tudo isso envolve muitos elementos, dessa área amarela, que é a área mais sofisticada do nosso cérebro. Mas que, para que essa interpretação seja fortalecida, nós precisamos ativar o quê? As áreas sensoriais. Então, nós preparamos algumas estratégias muito práticas para falar sobre esses temas. E a Liana, gente, ela arrasou em uma dessas estratégias, que já chega, que é a Proclamação da República, viu? É a minha preferida e vocês vão adorar. Mas, Li, vamos começar com a nossa primeira data? Sim, então hoje nós estamos no dia 6, né, de novembro, então a gente começou pelas próximas datas, que é 14 de novembro, alguém aí lembra que é dia da alfabetização? Então, dia da alfabetização é dia 14 de novembro. Por que essa data, né? É uma data que foi instituída em 1966, ou seja, ela não é nova. E ela foi escolhida pela referência ao decreto número 19.402, de 14 de novembro de 1930. Então, faz bastante tempo que essa data é comemorada. Então, o que nós pensamos para lembrar dessa data? Quando a gente fala de alfabetização, vem letras, números, né? Leitura, literacia, né? Letramento dentro da alfabetização. Então, nós estamos trazendo aqui duas atividades que usam a memória sinestésica e pensando no pessoal da educação infantil e no pessoal da educação física, né, Mel, também. Então, eu gosto muito, eu não sou pedagoga, sou professora de educação física, mas já alfabetizei muitas crianças e crianças com deficiência intelectual, através do movimento e do lúdico. Então, eu construí um método que se chama Currículo em Movimento, que eu posso depois, até a Mel já tem meu material, mas eu posso, lá naquele grupo que a gente vai formar, a gente joga material para vocês, e eu posso compartilhar, é tipo um polígrafo, ele já está até publicado, mas eu consigo compartilhar com vocês várias atividades que eu sempre usei para alfabetizar as crianças. Então, a primeira atividade que nós estamos trazendo para vocês é exatamente o alfabeto, né? Como fazer esse alfabeto com as crianças? Pensando que o cérebro da criança entende tudo do macro para o micro. E nós temos essa evidência quando pedimos para a criança pequena desenhar alguma coisa no papel. Com o que ela desenha? Um círculo gigante com olhinho, cabelo, e cadê o corpo? O corpo não existe, né? Lá com 3 anos de idade. Então, por isso a gente precisa trabalhar a partir do corpo dela, dos segmentos, para ela ir tomando noção de corpo, para que se construa o esquema corporal, que é a percepção do corpo dela. Então, uma atividade que a gente está trazendo para vocês é o alfabeto com o corpo, né? Fazer as formas do A, do R, com a perninha, que a gente vai compartilhar as ideias com vocês. Então, criar a letra com o corpo, andar no chão
com isso, muitas professoras fazem, riscar a letra no chão e pedir para a criança andar, né? Outra coisa que eu faço e que está nesse polígrafo é colocar o alfabeto, as letras vogais à esquerda, fazer uma trilha, né? Uma trilha de letras. As letras vogais à esquerda e as consoantes à direita, e as crianças vão pular. Em vez de elas só decorarem o ABCD, elas vão pular e fazer o som da letra, pulando nas letrinhas que estão desenhadas no chão. Outra atividade é desenhar o nome da criança no chão, colocar uma música, primeiro lenta, tipo uma valsa, e pedir para as crianças caminharem, né, dançarem em cima da letra do seu nome, ao som da música. Depois você pode botar uma música com ritmo mais rapidinho para elas fazerem de novo. Quando a criança já sabe desenhar o seu nome em cursiva, fica mais legal ainda, porque ela vai fazer isso sem estar desenhado no chão, e vai caminhar a sua letra, as letras do seu nome, e ainda vai ter que cuidar para não bater nos colegas, porque eles vão estar fazendo os seus nomes também. E fica muito lindo, as crianças amam fazer essa atividade, fiz muito na escola, e a gente vai fazendo variações. Então, partindo de desenhado no chão para depois fazer invisível. E ocupando os espaços, né, do pátio, do ginásio, e ainda tendo ideia que o meu corpo pode entrar em conflito com o outro. Eu vou ter que dar uma pausa para o outro passar e depois seguir. É bem legal, dá para fazer com os maiores também, né, Mel? Outra coisa é fazer o que eu chamo de massagem escrita. Então, a criança vai desenhar as letras nas costas do colega. E o colega vai ter que identificar que letrinhas são essas que estão sendo desenhadas, né? Pode fazer em palito, pode fazer em cursiva, como for a compreensão dos alunos de vocês. E nos pequenininhos, a gente desenha a letra palito e a criança... tipo como um telefone sem fio, né, Mel? A gente coloca assim, em trio, aí uma criança desenha nas costas do colega, e o colega recebe a informação e vai desenhar nas costas do outro, depois pergunta qual é a letrinha. Então, são brincadeiras lúdicas que a gente vai realizar, e com isso a criança está fazendo uma memória sinestésica, tátil, e ainda usando o som da letra, você tem mais o auditivo. Ok? E olha que interessante, Li, dá para dar uma turbinada na questão da alfabetização, agora logo no final do ano, né, gente? Porque a gente precisa trazer esses conceitos, essa aprendizagem, para a nossa criança estar mais pronta o ano que vem. Só um detalhe, quando vocês forem colocar a letrinha no chão, peça para a criança fazer no mesmo movimento da letra, né, Li? Para depois não reproduzir aquilo que ela fez no chão, no caderno, de forma espelhada ou de forma errada. Aí é mais difícil para corrigir. Então, especialmente letra cursiva, faça e oriente com setinhas do lado para que a criança siga da forma como ela vai escrever no caderno. Então, ela faz com o corpo e depois ela reproduz no caderno, com a folhinha, da forma como você desejar. E a aprendizagem, quando ela é experienciada, quando o nosso aluno vive, né, especialmente do ponto de vista corporal, ela ganha um espaço muito interessante no cérebro, que vai ficar ali, ó, na memória de longa duração. Então, ele não vai usar só agora, mas vai usar ao longo de toda a vida escolar e de toda, né, a trajetória dele para que novas aprendizagens aconteçam sempre. Lembrando, Mel, que a escrita ela é arbitrária ao cérebro da criança. Então, já em Emília Ferreira, a gente já sabia, lá na psicogênese da escrita, ela coloca que ela usou como um público de pesquisa crianças de um mundo iletrado. E lá ela viu que as crianças faziam a hipótese da escrita da direita para a esquerda e de baixo para cima.
que é a forma que a gente vê muitos orientais realizar. O hemisfério oriental do nosso planeta tem muitas escritas que acontecem da direita para a esquerda, de baixo para cima, algumas de cima para baixo. Então, desde bebê, a gente já pode fazer exercícios como pegar uma bolinha de um cesto na esquerda e colocar na direita. Então, automatizando o processo da leitura da esquerda para a direita, né? Desde bebê, para que o cérebro da criança vá automatizando. E como eu mostrei no início, que dos dois lados do cérebro tem uma caixinha que lê formas, a caixinha do lado esquerdo do cérebro, ela vai se transformar numa caixinha de letras, aos pouquinhos, enquanto ela vai entrando no processo do mundo letrado. Mas antes disso, ela só lê formas e rostos. Então, existe uma reciclagem neuronal durante o processo de alfabetização da criança, que não começa aos 7 anos, começa desde que ela nasce. Quando o pai, a mãe ou o professor vai ler um livrinho, ele vai ler colocando o dedo embaixo para a criança seguir o movimento, ela vai seguir o movimento do dedo, né? Então, eu vou lendo as palavras da frase e ele vai seguindo o meu movimento da mão. E aí, Mel, eu quero rapidamente falar de uma experiência que eu tive na alfabetização, numa turma de primeiro aninho, onde eu trabalhei com a professora, eu como professora de educação física, ela como uma titular, pedagoga, e eu fui fazer o trabalho da massagem escrita com as crianças, e olhem que ela descobriu que 2 crianças escreviam a letra pelo lado contrário, e que ela não tinha percebido no caderno, porque quando ela ia ver, a criança já tinha escrito. E aí, na brincadeira, ela foi observando que a criança estava fazendo a letra para o lado contrário. Assim, ela pôde corrigir, começar a fazer a automatização do desenho da letra. Não sei se me entenderam. A letra estava correta, o lado, mas ela desenhava para o lado contrário da letra, de como a gente faz, né, normalmente. Então, ela pôde corrigir e melhorar a escrita da menina, no caso. Então, é muito importante a gente ter atividades que a gente possa estar observando como a criança procede no exercício, né, e não só ver o caderno escrito depois. Bom, vamos adiante, então. Nós temos agora a data do 15 de novembro, que é a proclamação da República, e o 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira. Eu vou associar essas 2 datas, ok? Então, em primeiro lugar... Essa é a cereja do bolo, viu, Li? Gente, essa prática é maravilhosa. Vocês vão adorar. Até assim, eu não sei se todo mundo está enxergando bem, eu e a Mel, vocês têm como no Meeting aí, colocar no modo que vocês enxerguem a gente maior, né, Mel? Isso, Então, se vocês colocarem no modo automático, sai quem está falando maior. Vocês estão vendo assim? Estão vendo ali maior? Aí agora vai ser importante para vocês verem a prática que eu vou apresentar aqui. Então, este aqui, ó, ele está em verde, talvez não esteja a cor bem clara para vocês, mas ele está em verde, num balão verde. São colheres de madeira que eu vou utilizar, e eu utilizo muito colheres de madeira para muita coisa, para muitas brincadeiras. Por quê? Porque você pode fazer som, né, com ela também, pode fazer sonoplastia, pode fazer ritmo. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o Dom Pedro I. Ele está em verde, por quê? Porque, inicialmente, a nossa bandeira do Brasil era do Império, e o verde representava a família Bragança, né? O Império de Bragança, de Portugal. Então, aqui o Dom Pedro está na cor da família dele, que é a família de Bragança, verde.
Só mais tarde que o verde vai representar nossas matas, florestas, recursos naturais, né? Então, que foi ressignificado, ela mudou mais ou menos umas 10 vezes o seu layout. Então, Dom Pedro I, vou otimizar. O Dom Pedro II vai estar aqui de amarelo, por quê? Porque a cor da família da mãe dele, que é a Dona Leopoldina, porque ela é Leopoldina da Áustria, né? Pouca gente sabe disso, que a gente não vai a fundo no significado das coisas. E por que aqui eu e a Mel vamos a fundo? Porque a gente quer ajudar a criança, e a criança é a pessoa dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Então, eu preciso saber o significado das cores também na nossa bandeira para poder fazer com que a criança entenda. Ok? Então, o Dom Pedro II, que é filho de Dom Pedro I com Leopoldina da Áustria, está em amarelo, que era a representação da primeira bandeira do Império. Aí nós temos a princesa Isabel, né, que vai assinar a abolição da escravatura, grande personagem da nossa história. Ela está, e é filha do Dom Pedro II. Ela está aqui com um chapeuzinho roxo, né, ela está em rosinha, só porque ela é uma menina. Temos o Marechal Deodoro, que vai ser quem? O nosso primeiro presidente da República, do 15 de novembro, certo? Então, a história que depois a gente também pode mandar para vocês, tá? Um textinho explicando toda a história que eu vou contar aqui, rapidamente, eu não vou me estender, porque tem muito mais data pela frente. Mas então, Dom Pedro I veio para o Brasil a mando de João, do Dom João VI, que é o pai dele, o imperador de Portugal, veio para gerir o Brasil. E aí, então, ele vem e aqui ele casa com a Leopoldina. Então, ele é o cara que vai fazer a independência do Brasil, né? Resumidamente, 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. E aí, então, ele vai passar a governar um bom tempo, até que... Ah, tá, pensei que era alguém perguntando, é a Mel. Até que ele é mandado, enviado para Portugal, e aí quem vai tomar conta depois é o Dom Pedro II, lá em Portugal. O Dom Pedro I vai participar de guerras, ele tem outros filhos, é claro, né? O Dom Pedro II é um dos filhos mais novos. Lá em Portugal, Dom Pedro I vai lutar pelo poder para a filha dele, Maria, para ficar em Portugal, sendo a imperatriz. E o Dom Pedro II, aqui, vai ter essa filha, que é a princesa Isabel, e que vai ser uma pessoa que vai olhar para a humanidade das pessoas, né? Tanto que ela se preocupa em terminar com a escravidão. A escravidão é um dos grandes eventos de maior crime da humanidade que persiste até hoje, né? Nós temos tráfico de humanos em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil, por mais de 100 anos, a gente persistiu com essa prática terrível. Então, é a princesa Isabel que vai levantar a bandeira da população negra e pedir a abolição. O Dom Pedro II, ele acabou se envolvendo muito, vamos dizer assim, desde muitos séculos atrás, a Igreja Católica, ela tem um poder muito grande em várias partes do mundo europeu, e ele vai ir contra algumas posições políticas da Igreja Católica. Assim, querem que ele seja deposto do governo. Então, durante a Guerra do Paraguai, os nossos militares, após a Guerra do Paraguai, se sentem desvalorizados e acometem, né, fazem um golpe militar.
Isso de 15 de novembro de... esqueci a data, é 1889, se eu não me engano. E aí, então, nós temos nosso primeiro presidente da República. Então, o dia que a República é criada. Então, o Marechal Deodoro é um grande personagem porque ele faz acontecer, porque ele tinha uma popularidade entre os militares, e ele acaba fazendo o golpe militar. Então, para a criança, a gente tem que contar poucas coisas e de forma bastante concreta, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes com ela, porque ela não vai entender. É importante ela entender que houve um império e que esse império foi deposto pela República, a criação da República no Brasil, que está até hoje aí, que nós temos os nossos presidentes. E que, a partir disso, inicialmente era feito dos militares, né? E aí agora, depois foi na época do Collor, né? Que a gente começa a ter a eleição dos presidentes, onde todo o povo vota. Bom, então, indo adiante na questão da bandeira, porque eu juntei as duas coisas. Nós temos... Liz, faz o som dos cavalos. Pois é, aí o Deodoro, né, veio com o golpe e vocês podem usar ainda ilustrando com a parte sonora, desde lá do 7 de setembro. Ele tenta fazer mais forte, que não deu para ouvir. Não? Pois é, aqui vai ser complicado. Nós vamos usar a imaginação, viu? Porque não está dando. Não deu? Não deu. Mas olha, que interessante, Li. Toda essa abordagem, você contou uma história, e essa história vai variar conforme a compreensão da criança. Nós podemos fazer essas colheres junto com as crianças, porque colocar uma bexiga, um balão na colher não é fácil, né? Então, a própria criança veste essa colher e depois produz o som, né? Tem todo um ajuste motor com a mãozinha para segurar essa colher de pau e dar conta de produzir o som. E ó o fundo do cérebro aqui sendo trabalhado, ó o fundo do cérebro. Então, eu coloquei um marcador no processamento visual para discriminar cada um dos personagens, que é a colher, todo o processo sonoro, tá aqui na área temporal, e a articulação para fazer o gesto, para fazer o som. Então, nós estamos trabalhando com uma informação que vai o quê? Vai providenciar a rede neural que a gente precisa para que a nossa criança forme o conhecimento abstrato, né? E esse conhecimento abstrato que vai fazer com que ela entenda um pouquinho mais na frente todos os detalhes dessa data. Agora a gente forma a base, não é, Li? Isso, e aí você vai colocar a criatividade dos sons, e o interessante do balão é que você retira e você pode usar outro personagem, né? Não vai riscar a colher, vai ter um material para usar para muitas outras atividades. Gente, colher de pau é igual caixa de papelão, viu? Na educação infantil, serve para tudo. Então, é um recurso que a gente precisa usar. Isso aí. Então, só para falar sobre a questão da bandeira, aí com o tempo, eles vão modificando o significado para não perder o amarelo, o verde, né, que mantém. O amarelo são as nossas riquezas do ouro, ferro, petróleo, os recursos que são naturais. Como é que chama? Como é que eu coloquei, Mel? Que são recursos renováveis e não renováveis, né? São os nossos grandes recursos. Então, o amarelo está representando tudo isso. Então, outra coisa que pode ser feita com a bandeira é você plantar vasinhos com as crianças, com plantinhas verdes, e fazer um retângulo desse mapa verde, e no meio colocar flores como girassóis, representando o sol, que é um recurso natural e renovável do nosso Brasil, que nós temos bastante sol, né? Se você for olhar para Londres,
que é muito nebuloso, lá tem o fog, nós temos um recurso incrível, que aqui também é luz, é energia solar, né? Então, você pode representar com os girassóis todo o losango do amarelo. Aí, o azul do círculo, ele representa uma bússola. Não sei se todo mundo conhece as representações. Ele é uma bússola em alusão ao descobrimento do Brasil, que a gente sabe que não é bem descobrimento, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? É uma invasão mesmo. Os indígenas já estavam aqui, né? Então, mas é isso que aquele azul representa. E as estrelas foram colocadas na nossa bandeira por um astrônomo. Aquela estrela solitária, não sei se vocês sabem, é Pará, que está mais ao norte, não é Distrito Federal. O Distrito Federal está junto com as demais estrelas, né? As 27 estrelas que nós temos. E a ordem e progresso, a gente pode trabalhar com a criança também. O que é ordem, né? Ordenar alguma coisa. Você pode fazer isso na prática, ordenar objetos. Lembrando que a criança nasce com a ordem dentro dela. Como eu sou professora montessoriana, tenho especialização em Montessori, a gente aprende que a criança já organiza, ela já classifica naturalmente. Quando ela se desorganiza, é pelo universo adulto que ela se desorganizou. Então, nós precisamos ser organizados para que a criança se mantenha organizada. Então, a gente pode explicar para ela, naquela fitinha branca, né, que atravessa o círculo azul, tem ordem e progresso. O que é ordem? Então, a gente ordena as coisas para ela entender que existem leis na sociedade que nos organizam, né? A gente pode usar um jogo para dar essa ideia também de que o jogo tem uma regra, assim é na sociedade, e o progresso é a evolução das coisas. Também a gente pode pegar uma planta, uma semente que vai crescer, que vai desabrochar, uma flor, então ela está progredindo, ela está evoluindo, e que ela, criança na sociedade, também vai progredir, por isso ela está na escola, para evoluir em conhecimento, e vai isso ao longo da vida dela até chegar à vida adulta e ter uma profissão. Então, ela progrediu. Então, juntos, todos nós na sociedade, fazemos o progresso daquela sociedade. Então, aos pouquinhos, com material concreto, a gente vai levando a criança à compreensão disso, ok? Vamos adiante, então. Nosso tempo. Isso é fantástico, né, Li? Porque nós precisamos investir nesse tipo de ações e não ficar muito preocupado. Será que ela está entendendo? Será que não está entendendo? A gente precisa levar a criança a ter essa experiência. E o processo de compreensão nós podemos medir através da escuta ativa, que nem sempre a gente faz na educação infantil. Né? Então, faz uma abordagem, administra e depois escuta. O que ela entendeu, o que ela achou, do que ela gostou. Todos esses processos são feedbacks que vão nos orientando nas próximas práticas. Exatamente. E agora, a gente vai chegar à consciência negra. Dia 20 de novembro, a gente tem esse tema para trabalhar. Dentro do nosso currículo, é até uma lei trabalhar com a condição afro-indígena e com a condição dos refugiados. E é um tema muito difícil, né, Li? Porque é abstrato. O que é essa consciência negra? Então, como que nós levamos isso para um contexto concreto para a criança realmente entender? Então, eu trouxe aqui, né, comemora-se o Dia Nacional do Zumbi, que se transformou em consciência negra, porque foi o dia que ele foi morto, que foi um grande herói no movimento negro, né, que lutou a partir dos quilombos, onde ele nasceu, no quilombo, dali ele saiu para lutar pela liberdade, por trazer mais irmãos, né, para fora do mundo da escravidão. Então,
com o tempo, né, agora nas últimas leis, foi ressignificado para o Dia da Consciência Negra. Por quê? Porque é um movimento muito necessário. Lá onde eu trabalho, que é numa brinquedoteca municipal aqui em Capão da Canoa, nós não trabalhamos o mês apenas, nós trabalhamos o ano inteiro. Nós trabalhamos com os povos originários, a cultura que nós temos e que foram elementos da cultura indígena e africana que foram inseridas numa cultura de Brasil, né? Então, aqui eu uso objetos concretos para falar de que existe uma normalização do comportamento humano dentro de uma sociedade. Então, lá nos últimos tempos, eu tenho trabalhado com uma espécie, que aqui a gente vai trazer outras, né? Mas uma espécie de milho. Ó, nós temos aqui milhos. Vocês sabem qual é o nome desse tipo de milho? Eu não vou esperar a resposta por causa do nosso tempo, mas ele se chama milho crioulo. É um milho orgânico. Ele foi semeado e eles nasceram diferentes uns dos outros. Como a Mel é agrônoma, ela mesma estava me dizendo, é por causa da terra, a terra onde eles foram semeados, né? Então, esse roxinho aqui, ele contém muito mais ferro do que esse amarelo. Aí eu perguntei para as crianças, qual é que vocês comeriam? Aí a maior parte deles, eu só como o amarelo. Por quê? Eu perguntei, né? Ah, porque é o que está no mercado. Eu tenho medo desses outros milhos aí, eu não sei se são bons. Então, vejam que num contexto de... Eu perguntei assim, mas por quê? Ah, porque esse milho é normal. Num contexto de normalidade para eles, é aquilo que está mais em evidência, né? No mercado, existe um milho padrão, que é o milho amarelo, que muitas vezes é transgênico, né? Ele foi transformado para ser um padrão. E esses outros causam estranheza nas crianças. E isso é muito normal, porque nós mesmos, enquanto espécies humanas, sempre procuramos os mais parecidos conosco. Aqueles que não são próximos da semelhança comigo em características me causam uma certa estranheza. Será que essa pessoa é do bem ou é do mal? Eu começo a ficar inseguro. Isso é muito normal, porque é também uma herança filogenética, ou seja, os nossos ancestrais viviam em tribos, e eles brigavam por território. Então, o outro diferente deles era visto como um inimigo. Então, nisso nós queremos dizer o quê? Que nós precisamos criar uma cultura de aceitação e de respeito à diferença. Isso é inclusão. Inclusão não é só adaptar as coisas para aquela criança ou aquele adulto que tem alguma deficiência. É incorporar e respeitar as diferentes religiões, as diferentes cores, etnias, as diferentes formas de aprender, porque na tradição antiga de sala de aula, todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, e isso não acontece. Sempre vai ter alguém que não consegue alcançar aquele conhecimento, porque não tem ferramentas iguais àqueles que conseguem. Então, isso é excluir, certo? Quando você não dá oferta de vários estímulos sensoriais para que aquela pessoa, aquela criança que só aprende, de repente ela é mais visual e sinestésica, e ela não é auditiva, então ela não te escuta, ela fica olhando para o teto, né, e não tem uma ferramenta visual e de movimento tátil para pegar, ela não vai aprender, não vai ter nem interesse naquele assunto. Então, estou falando isso para falar de consciência negra, sim. Por quê? Porque nós temos uma sociedade excludente, embora 46% dos brasileiros sejam de etnia negra, nós excluímos. E isso precisa ser rompido.
Existe um racismo estrutural que depende de nós para debelar. A criança, ela não tem preconceito, ela aprende a ser preconceituosa como adulto. Isso nós temos várias evidências na internet, até de brincadeiras, de testes, onde a criança acaba reproduzindo o adulto que tem algum preconceito, seja para com o deficiente, seja para com o negro, seja para com uma religião específica, né? Então, existe aí um processo que nós precisamos lutar para debelar, acabar mesmo com essa condição. Então, eu vou trazer para vocês, além de trabalhar com os milhos, com a maçã, né, Mel, como tu já vai mostrar, eu vou só mostrar o adinkra. Dentro da cultura negra, nós temos, que veio da África, né, dentro da cultura africana, nós temos riquezas filosóficas. Quem tem portão de casa já deve ter visto um coração invertido que faz depois outra argolinha para fora, né, uma espiral para fora. Esse desenho, ele se chama sankofa. É um desenho africano dessa filosofia adinkra, que pertence a um povo chamado Akan do Norte. Podemos trabalhar com... tá, você está falando, você que está escrevendo, tá. Então, é uma herança da cultura africana que nós temos nos nossos portões de casa e nem sabemos. Sankofa quer dizer, eu aprendo com o meu passado. Isso a gente vai mandar lá no grupo, vou mandar também um PDF cheio dos adinkras, que são filosofias africanas. Nas tribos, algumas tribos ao norte da África, lá próximo do Egito, eles escolhem um adinkra para colocar na frente da sua casa e trabalhar aquela filosofia durante o ano. E aí, agora eu vou desenhar aqui um desenho no ar, que todo mundo sabe o que é, ó. É um coração, né? E o coração, normalmente, representa amor, certo? Ele vem da filosofia adinkra, ele se chama Akoma, que quer dizer, resumidamente, respeito. Então, o coração, a partir de hoje, vocês vão ter uma ideia diferente. Ele se chama Akoma e quer dizer respeito. Existe amor sem respeito? Não existe, né? Então, este gesto quer dizer, respeite a mim como eu te respeito. Eles têm uma frase enorme. E todo mundo conhece também, porque viralizou, a cultura Ubuntu, que quer dizer eu sou porque nós somos juntos, né? Então, existem filosofias lindíssimas dentro, isso mesmo, dentro da cultura, de diferentes culturas da África, que nós podemos utilizar o ano inteiro, e não só na Semana da Consciência Negra. Porque eu, Liana, penso que também nós precisamos multiplicar não só o dia do índio, o dia da consciência, o dia de tal coisa, poder usar essas datas comemorativas durante o ano todo. Aí, claro, naquele mês a gente fazer reflexões maiores, mas que se torne parte da escola, parte das famílias, certo? Queria falar, né, Mel? Fala, porque senão eu não paro. Oli, eu gostaria de falar o seguinte, que como nós vimos na fala da Li, que o adulto que traz o preconceito para a criança não é preconceituosa. Então, a importância da gente trabalhar com reuniões com os pais, não só aquelas reuniões que os pais vêm e que nós falamos sobre o que acontece no universo escolar, mas fazer com que esses pais experienciem, levem para esses pais os milhos, propõe essa reflexão, nós podemos trabalhar com maçãs tem na dieta da escola, cada uma tem uma cor, cada um tem um tamanho, então nós podemos usar coisas que nós temos lá na alimentação, material didático que nós temos na nossa horta,
né? Não precisa necessariamente ser o que nós estamos falando, mas adapte isso à sua realidade. E não se esqueça, dentro da escola, especialmente da educação infantil e dos menores no fundamental, os pais também são nossos alunos. Nós precisamos ter esse olhar, né? É preciso formar essa família também. E esse aspecto da inclusão, gente, é necessário. Não adianta depois ter medidas corretivas, né? Lá quando ele é adulto. É aqui, é na base. Agora que nós estamos formando esse cidadão. Por isso que nós somos arquitetos. Nós fazemos o quê? Esculpimos cérebros. O professor tem esse poder, né? A importância da gente trabalhar com estratégias que, de fato, vão fazer com que esse cérebro seja esculpido da melhor forma possível. Era isso, Li. Ok, vamos então para o dia 23 de novembro, que é o Dia de Ação de Graças, que já está incorporado aqui no Brasil, que é o Thanksgiving, né, americano. Então, é o Dia da Gratidão. Muitas escolas estão trabalhando, já é a última quinta-feira de novembro, que para o americano é uma das datas mais importantes deles, desde 1621, e aqui a gente vai sugerir o seguinte, pessoal, fazer bem sensorial, produzir com as crianças biscoitos, então massa de biscoito, que vocês têm várias receitas aí na internet, e antes de fazer os biscoitos na quinta-feira, durante segunda, terça e quarta, construir com eles ao que as crianças querem agradecer. Então, fazer tirinhas de gratidão, escrever palavras para quem quer agradecer, ou sobre o que quer agradecer do ano todo que tiveram, né? E aí, na quinta-feira, colocar aquele papelzinho dentro do biscoito, como se fosse um biscoito da sorte, fechar, assar e fazer um belo piquenique com as crianças num lugar legal, ou dentro da escola, ou fora da escola. E aí, os biscoitos estão todos eles juntos lá embaralhados, as crianças vão abrir e ver a mensagem de gratidão que provavelmente não seja dela, seja de algum coleguinha, e aí poder refletir sobre isso, né, sobre aquilo que querem, o que estão agradecendo. Outra ideia que eu trago aqui para vocês é uma ideia que eu fiz por muitos anos com os meus alunos, que foi fazer surus. Surus é um origami de um pássaro, que é da cultura japonesa, e vem de uma história real de uma menina chamada Sadako. Então tem uma escultura de uma menina com um grande pássaro de suru na Praça da Paz em Hiroshima, porque Sadako, ela faleceu de câncer devido ao pós-guerra, né, às radiações de Hiroshima, mas ela estava fazendo tsurus no hospital para entregar às pessoas em gratidão por pensarem nela, né, por quererem a cura dela. Só que ela morreu antes de completar esses 1000 tsurus. Então, os amigos fizeram 354 que faltavam e distribuíram na rua para as pessoas, pedindo para pensar em Sadako, né, levar uma energia para ela onde ela estivesse. Então, porque eles são taoístas, acreditam também em reencarnação, tem toda aquela coisa. Então, foi muito bacana. E ela está lá, numa praça representada. Então, eu fazia isso com os meus alunos na escola, e a gente, no recreio, distribuía os tsurus, pedindo que pensassem numa pessoa que, naquele momento, precisava de uma energia positiva, ou que estava doente, ou que estava triste. E depois nós fazíamos uma grande roda de energia, todo mundo fazia uma meditação do planeta com eles. Então, eu pedia para fechar os olhos, né? E pensar num planeta em paz, num planeta limpo, num planeta de gratidão. Eu fazia com todo mundo no recreio, era bem bacana. Então, essas são algumas ideias para esse gratidão.
Dia 8 de dezembro, nós temos o Dia Nacional da Família. Esse é o dia nacional mesmo. Eu sei que tem algumas pessoas, algumas escolas já comemoraram lá em julho, né, Mel, mais ou menos, mas esse é o dia que está, inclusive, nos calendários. É uma comemoração que coincide com o Dia da Imaculada Conceição, né? Então, meio ligado à religião católica, provavelmente. Então, quais são as sugestões que a gente oferece? Fazer atividades com a família, tanto gincanas, contação de histórias, levar um pai por dia, uma mãe, alguém, algum responsável da família, para dentro da sala e trazer alguma brincadeira, ou contar uma história, ou tocar um instrumento musical que a pessoa sabe, que todos possam ver a riqueza que existe em cada família. Também a gente está trazendo para vocês o mural dos olhos. Então, tirar uma fotografia do olhar e colocar num grande mural onde todos os olhos são uma família só, né? Então, a gente coloca todos pais, mães, avós, crianças, num mural bonito na escola, com todos os olhares. Inclusive, a gente vai compartilhar no grupo um vídeo que fala sobre a pedagogia do olhar, para vocês, que vocês podem usar até nas reuniões pedagógicas de vocês, porque é lindo esse vídeo falando do olhar, porque o olhar ensina, o olhar aprende e ensina. Bom, aí nós temos o 10 de novembro, que nós estamos quase terminando nosso horário. 10 de novembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, então a gente sugere usar o semáforo, que nós já temos aí uma linguagem de pare, atenção e prossiga, para fazer uma grande trilha no chão da escola, um jogo de trilha, onde vocês podem colocar desafios de direitos e deveres, onde a criança vai parar no vermelho, por quê? Porque tem um dever para cumprir, o verde direito a fazer, né? Então, é uma forma de trabalhar ludicamente o direito internacional, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, onde dentro desses direitos humanos nós temos o direito de brincar, como um direito fundamental da infância, como a se alimentar, a ter saúde. E dia 25 de dezembro, finalizando aqui o nosso calendário, nós temos o Natal, que em inglês é Merry Christmas, Christmas quer dizer missa de Cristo, então o Natal ele tem em diferentes partes do mundo significados diferentes, aqui é o nascimento de Cristo, né? Então nós convidamos vocês a fazer uma grande ceia com as famílias na escola, onde as famílias podem ajudar, colaborar na ornamentação da escola, né? Não seja uma coisa só das profs e da escola, mas que as famílias possam participar desse enfeitar a escola com símbolos do Natal e colocando, de repente, nas bolinhas o rosto das crianças e das famílias, né? Dos seus pais, dos seus responsáveis, e terminar o ano aí com uma ceia de Natal linda, que todo mundo possa contribuir para essa ceia, fazendo um amigo secreto de frases motivacionais, né? Com esses pais, com essas famílias, ou algo que vocês queiram criar também. São só dicas, ideias, para vocês criarem muita coisa em cima, só para inspirar mesmo, certo? E aí, Mel? E olha que bacana, gente, ó, nós já fechamos o ano com chave de ouro, né? Amarramos todas essas ideias aos campos de experiência, aquilo que a gente precisa ainda alcançar com os nossos alunos. Ali é uma fábrica de ideia, viu, gente? Vocês viram, né? Ela é maravilhosa, é uma querida como eu. Nós trabalhamos juntos nessa proposta da neurociência. E a ideia é levar todo esse conteúdo para o chão da sala de aula, porque às vezes nós ficamos distantes. Aquilo que estão nos livros de neurociência, que trazem, né, conceitos importantes, nem sempre é acessível ao nosso conhecimento. É mais médico, é mais clínico. Então, a importância da gente conseguir fazer com que esse conhecimento agregue valor lá para o chão da sala de aula. E não é só para o aluno, para o professor também.
Porque quando a gente pensa no universo escolar, não adianta pensar que tem que ser bom só para o aluno, tem que ser bom para os dois. É uma via de mão dupla. Tem que ser bom para o professor e bom para o aluno. Quando a gente faz uma abordagem que é sucesso, ninguém precisa falar nada, a gente sente, é uma delícia, a gente sabe que deu certo, que o nosso aluno aprendeu. Então, é isso que a gente precisa vivenciar essas emoções para que a gente também se sinta melhor, né? E tenha uma melhor saúde mental, porque os professores estão adoecendo e a gente precisa dizer não para isso. E até ali, uma proposta para as próximas lives, falar um pouco dessa saúde mental do professor, tá? Ótimo. Nós encerramos aqui esse momento, nós estamos bem fechadinha em 18 até as 19 horas, tá? Agradecemos a participação de todo mundo, que foi demais. Muito obrigada mesmo. E para quem levantou a mãozinha, fica sossegado que a gente vai fazer aqui um momento para conversar um pouquinho, tá bom? Fiquem à vontade. A Larissa levantou e acho que a Helenice. Fiquem à vontade, se quiserem falar. Helenice, Larissa?